Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para uma aula de geografia e vamos tratar da região sudeste, especificamente das características de vegetação, das formações vegetais, das principais que ocorrem na região sudeste. Que características tem essa vegetação, áreas de preservação, áreas que foram degradadas pela ocupação humana. Então, quais as relações a sociedade como um todo tem com esse recurso, tem com a questão da vegetação presente na região sudeste? É importantíssimo analisar esse fator porque ele explica a questão histórica de ocupação dessas áreas e como a vegetação foi perdendo espaço, por exemplo, para a construção das cidades, né? E aí a gente vai ter toda uma alteração das características naturais. Então é importantíssimo pensar a esse respeito e aí vamos ali para o objetivo da nossa aula. Identificar as principais vegetações da região sudeste, quais são as principais formações vegetais presentes no sudeste. Será que nós temos só um tipo? Será que nós temos vários tipos, né? Analisar as principais áreas de ocorrência dessas formações vegetais no sudeste. Como eram originalmente, como nós temos essa característica na atualidade também, como isso foi se modificando ao longo do tempo. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem quais vegetações encontramos no sudeste? Quando falamos de vegetação, você pode olhar próximo do teu local de vivência, se você tem parques com muitas árvores, que você sabe que são áreas de preservação, né? Se tem a presença de algum tipo de vegetação que você sabe que é natural desta região onde você está. Então são essas características que a gente identifica, né? E se eu pensar no sudeste, quais são encontradas lá? Será que são semelhantes às do Paraná? Se você estabelecer uma comparação com a região sudeste e com o estado do Paraná, será que o tipo de vegetação é parecido ou é muito diferente? O que influencia nessa diversidade de tipos de vegetação? Quais vegetações você identifica no local onde você mora? Então, aquilo que a gente falou. Será que o que você tem na tua cidade, no teu local de vivência, é parecido ou diferente do que a gente encontra na região sudeste? Então, é importantíssimo a gente estabelecer essa comparação. E é importante a gente conhecer o tipo de vegetação da nossa cidade, né, do nosso município, enfim. Qual era a cobertura antes de existir a cidade? Que tipo de floresta ou de vegetação era presente naquela área? Para a gente entender como tudo isso foi se modificando ao longo do tempo e poder comparar com outras partes, no nosso caso aqui, comparar com a região sudeste, né? Então vamos refletir a respeito ali. O que nós temos na região sudeste? Aqui o mapa já traz para nós essa informação, né? Das áreas de vegetação. Então a gente tem ali Mata dos Pinhais, a Mata Atlântica, né? Várias áreas aqui com formação de Mata Atlântica, porções com cerrado, com áreas de caatinga ali mais ao norte de Minas Gerais, vegetação litorânea, que é característica específica de áreas de litoral. Então, essa divisão ali dos principais tipos de vegetação. E nesse mapa a gente tem marcado também a área devastada, ou seja, existia originalmente uma vegetação, mas conforme a ocupação da região foi acontecendo, essa área foi sendo devastada, ou seja, foi sendo retirada a vegetação original para a construção de casas, de fábricas, mudando todo esse espaço geográfico. Então a gente vê que é uma boa porção ali da região sudeste já não tem a vegetação original, né? Entre as 5 regiões brasileiras ali está a região sudeste, é a que mais apresenta diferença de paisagens naturais, se a gente comparar a vegetação nativa. Então, se eu comparar o que tinha originalmente na região sudeste com outras regiões, é a que apresentava ali a maior diferença de paisagens naturais. Como a gente vê aqui no próprio mapa essa informação, né? O domínio de mares e morros, que é essa região ali a qual pertence o sudeste, né? Nós vamos ter próximo do oceano, próximo do mar, áreas ali de serras. Então a gente chama esta porção de domínio de mares e morros. Era originalmente coberto por matas tropicais, como a Floresta Atlântica, que receberam este nome, né? Pela proximidade com o oceano.
aqui nós temos uma imagem da Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba do Sul, né, do Rio Paraíba do Sul. Então, uma característica bem específica dessa região, que tem uma beleza natural ali muito interessante, né? E aí nós vamos ter um grande conjunto dessa formação aqui, que vai desenhar, vamos dizer assim, toda a paisagem da região, com a presença dos cursos d'água, dos rios e da vegetação também que compõe aquela área ali. No caso, originalmente, o que a gente tinha? A floresta atlântica ou mata atlântica nesta porção aqui do território próximo do oceano, que inclusive era influenciado o desenvolvimento dessa floresta pela umidade que vem do oceano, né? Então, vem a umidade do oceano, provoca chuvas abundantes e acaba propiciando ali, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Atualmente, a ocorrência de Mata Atlântica se resume a 5% da cobertura que existia originalmente. Então, se a gente pegar ali o que era originalmente, né, de cobertura vegetal na região relacionada à Mata Atlântica, hoje nós temos 5% dessa cobertura, ou seja, olha o quanto foi retirado dessa floresta ao longo do processo de ocupação da região, né, do que era originalmente. Sobrou muito pouco, né, são poucas áreas que nós vamos ter ali de remanescentes, vamos dizer assim, de floresta a partir da colonização portuguesa. A gente teve uma aceleração nessa retirada da vegetação ali, muito intensa, né? Porque os povos indígenas que viviam nessas áreas, antes da chegada dos colonizadores, eles tinham uma forma de se relacionar com o meio natural diferente, que eles poderiam usar os recursos, mas sem degradar aquele espaço. Quando chega a colonização, muda a forma de ocupação. Surgem os núcleos urbanos, as cidades, as indústrias, tudo isso vai modificando e vai diminuindo a presença da vegetação na região sudeste, certo? Principalmente relacionada ali à presença da floresta atlântica. Então é um fator bem importante. Hoje nós vamos ter mais nas áreas ali da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar a presença desses remanescentes, né, do que sobrou da floresta atlântica, certo? Existem, então, poucos resquícios que nós vamos ver aqui uma comparação que foi estabelecida aqui no mapa em São Paulo, no estado de São Paulo. Como era, né? Nós tínhamos ali, nessas porções, né? A vegetação original, no primeiro mapa aqui. Depois, a gente vai vendo ela sendo reduzida gradativamente, conforme aconteceu a ocupação também dessas áreas. Quanto mais se concentra a população naquela área, maior será a necessidade de construção de casas, de ruas, de avenidas, o surgimento, a ampliação das áreas urbanas. E tudo isso vai fazendo com que a vegetação fosse sendo retirada dessas áreas para a ocupação das atividades humanas, certo? Por isso que, então, se eu comparar o que era originalmente com o que restou hoje, a gente tem uma quantidade muito pequena, né? Na atualidade, em relação ao que se tinha lá antes da chegada, principalmente da colonização portuguesa, né? Então, modificando toda a paisagem desse espaço geográfico, que era extremamente ali natural, sem intervenção humana, e que hoje a gente tem ocupada, né, pelas atividades humanas. Então, temos essas mudanças ali. E aí uma atividadezinha para a gente refletir sobre isso, né? Essas características da vegetação, sabendo que a região sudeste tem essa diversidade de tipos de vegetação e toda essa ideia do processo de ocupação da região e como a vegetação foi sendo retirada ao longo do tempo devido a essa questão da ocupação. Hoje, então, existem poucos resquícios de áreas verdes na região sudeste. A alta industrialização e urbanização tiveram contribuição nesse processo. Além desses fatores, quais outros fatores também contribuíram para o desmatamento da região sudeste? O que você pode relacionar na tua resposta que são fatores que levaram ao desmatamento, à retirada da vegetação nativa da região sudeste do Brasil? Respondam e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que analisar, a partir do processo de ocupação da região sudeste, quais as mudanças sofridas ali na presença da vegetação, que fatores levaram ao desmatamento, à retirada da vegetação nativa. Então vamos ver como poderia ficar a nossa resposta. Além da urbanização e da industrialização, que são fatores históricos importantíssimos para a gente entender, né, o porquê do desmatamento, se eu tenho uma área mais urbanizada, surgimento de cidades, eu vou ter a retirada da vegetação para que surja a cidade, né? As indústrias também, né? Você retira a vegetação para a instalação das grandes fábricas, dos grandes parques industriais. Fatores como atividades agropecuárias, que também é forte na região sudeste e foi ao longo da história, como o ciclo do café, né, que foi importantíssimo e que começa e se expande pela região sudeste, isso vai influenciando na questão do desmatamento. E a exploração de madeira é outro fator também importante quando a gente pensa na retirada da vegetação nativa, no desmatamento, como aconteceu esse processo. Que atividades influenciaram nisso? Recapitulando então, urbanização e industrialização, mas também as atividades agropecuárias e a exploração da madeira contribuíram para esse desmatamento. Então são várias atividades ali relacionadas. Claro, isso tem a ver com o próprio desenvolvimento econômico da região, mas por outro lado a gente vai ter afetada diretamente a presença da vegetação, né? Precisa retirar a vegetação para desenvolver todas essas atividades e esse foi um processo que aconteceu na região sudeste ao longo da história de ocupação desta área, né? E aí vamos pensar juntos ali nesses tipos. Se nós falamos que existe uma variedade de tipos de vegetação no sudeste, se eu comparar com outras regiões, uma diversidade maior, vamos ver quais são eles, né? Então nós vamos ter 4 tipos ali pelo menos: caatinga, cerrado, a floresta atlântica e a vegetação litorânea. Então, os principais tipos, vejam que é uma variedade bastante grande ali de tipos de vegetação presentes na região sudeste. Cada um deles apresenta características diferentes, né? Tipos das plantas, tipo da vegetação, o porte, né? Se são árvores de grande porte, se é vegetação mais rasteira. Então, por isso que as paisagens naturais da região sudeste são bastante diversificadas. Porque se eu tenho vários tipos de vegetação, é claro que eu vou ter diferentes características da paisagem, né? E aí a gente vai ter ali, por exemplo, a floresta ou a Mata Atlântica, né? Que tem essa visão de uma floresta densa, fechada, né? Com presença de vegetação de grande porte e de todos os tipos, né? Desde as plantas rasteiras até as árvores, né? Gigantescas ali de grande porte. A caatinga, que é aquela de regiões mais secas, ao norte de Minas Gerais, a gente vai ter a presença da caatinga já, né? Então, com formação das cactáceas, das plantas mais adaptadas a regiões secas, mas nós temos isso também em parte do sudeste. A vegetação litorânea, né? Então, tem o oceano ali, eu vou ter a praia, e aí inicia ali um tipo de formação vegetal que é classificado como vegetação litorânea, né? Antes de eu chegar nas áreas de floresta. E o cerrado também, que eu vou ter uma área ali aberta de vegetação, né? De diferentes tipos ali, desde as mais rasteiras, os campos limpos, até formações com capim, que pode chegar até 2 metros de altura, e as árvores, que são aquelas bem características do cerrado, com galhos retorcidos, né? Então vejam que a variedade de paisagens naturais do sudeste é muito grande, né? Considerando os tipos de vegetação. E aí aqui a gente divide então a caatinga, onde eu encontro, né? Na região ali norte de Minas Gerais, devido ao tipo climático. Lembrando que o tipo de clima vai contribuir muito para o tipo de vegetação que consegue se desenvolver naquela área. Então, se eu tenho diferentes tipos climáticos no sudeste, eu vou ter diferentes tipos de vegetação formando ali também, né? É uma paisagem muito parecida com parte da região nordeste, né? Chamada de sertão, porque é o mesmo tipo de clima e, portanto, o mesmo tipo de vegetação no norte de Minas Gerais, certo? Então, aqui a imagem para a gente entender e onde eu encontro ali no Vale do Jequitinhonha, que eu encontro esse tipo de formação vegetal no sudeste. O cerrado, que é outro, né, que nós vamos ter ali, onde a gente vai ter, bem comum em climas tropicais. Boa parte do sudeste é de clima tropical, então eu vou ter a presença do cerrado
em São Paulo e grande parte de Minas Gerais. A presença desse tipo de vegetação numa boa porção ali da região sudeste, envolvendo os dois estados, né? Minas e São Paulo. Então, mais uma característica que nós vamos ter. A região litorânea tem uma vegetação específica, característica, e nós dividimos ali em pelo menos 2 tipos, né? A vegetação de restinga e manguezal. Então, nos manguezais, nós vamos ter cursos de água, né, os rios que vão desaguar no oceano, e aí forma um solo lodoso, né, aquele solo que parece que gruda quando você pisa, né, e a gente vai ter plantas que se adaptam a essas condições desse solo nas regiões ali dos mangues, né, e as raízes são aéreas, então ela fica só com a pontinha da raiz no solo e o restante da raiz fica aparente, como nós temos aqui na imagem. A gente chama essa formação ali de raízes aéreas, que é uma característica de vegetação litorânea, né? E as restingas, então eu tenho a areia da praia e aquela vegetação que começa a se desenvolver a partir da areia da praia ali, até chegar nas áreas de floresta, a gente classifica como formação das restingas, que é um tipo específico também de regiões litorâneas. E não podemos deixar de falar da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, que ocupava boa parte da porção leste da região sudeste ali e do Brasil, né? Toda a parte litorânea do Brasil tinha a presença da Mata Atlântica, né? Possui uma grande biodiversidade, ou seja, a riqueza de espécies vivas presente na floresta atlântica é comparável à floresta amazônica, ela tem a mesma riqueza, é um tipo de floresta com uma diversidade de espécies muito grande, né? Então a gente vai ter ali, mas devido à ocupação, conforme a gente falou, a gente tem então a redução das áreas dessa vegetação original, certo? E aí uma notícia aqui para a gente ilustrar um pouquinho e trazer para a nossa realidade, né? O estado do Paraná é o que tem o maior remanescente de Mata Atlântica. Então, as áreas maiores de preservação de Mata Atlântica estão no estado do Paraná, né? O que restou dessa floresta, que sempre foi importantíssima para o Brasil, está no estado do Paraná. Então, nós temos áreas de preservação, reservas ambientais presentes no nosso estado, que são dessa formação vegetal que tinha em várias partes do Brasil, no Nordeste, no Sudeste, no Sul do Brasil, e que sobraram poucos, né, remanescentes ali, alguns resquícios, menos de 5%, é muito pouco do que ela tinha originalmente, certo? E aí vamos para mais uma atividade ali, analisando o que a gente estudou sobre a vegetação da região Sudeste. Observem o mapa que nós temos aqui ao lado e explique por que algumas áreas possuem remanescentes de Mata Atlântica, aquela vegetação nativa, natural, né? Sabendo que essa formação foi praticamente desmatada. Por que que nós temos algumas áreas que têm ainda a presença da floresta atlântica? Façam uma análise ali do mapa, respondam e nós voltamos com a correção em seguida.
Voltamos com a correção da atividade, então considerando toda essa análise que nós fizemos da vegetação, do que era original e dos remanescentes que temos na atualidade na região sudeste, especialmente a floresta atlântica, tratamos sobre ela, por quê? Por ser importantíssima, por ser uma área com uma riqueza natural, uma diversidade de espécies vivas comparável com outras grandes florestas do mundo. E aí, analisando o mapa, vocês tinham que escrever a resposta de vocês, né? Por que que em algumas áreas nós ainda temos a presença da vegetação nativa, esses remanescentes, né? Se em boa parte ela já foi totalmente desmatada. Então, nessas áreas que estão destacadas, há remanescentes, porque são áreas de serras e morros. Então, lembram lá do domínio de mares e morros? São algumas regiões de serras que dificultam ali a ocupação humana. Então, são áreas que é muito difícil a população humana ocupar, né? Tendo outras áreas mais planas, essas áreas de serras ficam ali, acabam sendo preservadas, né? A vegetação acaba ficando ali aquela original, porque a população não ocupou essas áreas, não desenvolveu suas atividades, não surgiram cidades nessas encostas de morros e serras, principalmente da Mantiqueira e da Serra do Mar, e isso fez com que essas áreas ficassem preservadas e hoje são áreas, né, reservas ambientais, justamente porque a floresta, o que sobrou dela, precisa dessa proteção ambiental. Então, é importantíssimo entender o porquê, né, como se deu essa ideia ali de ocupação e de retirada da floresta. Em algumas partes foi maior, em outras partes foi menor, principalmente por causa da questão do relevo, certo? E aí, retomando um pouquinho que a gente trabalhou, as formações vegetais da região sudeste e as suas principais características nós conhecemos. Quais os tipos de vegetação e qual a importância de se entender a presença dessa vegetação, bem como a comparação, né, do que temos no Sudeste com o que temos no Paraná, né, a preservação da floresta atlântica, por exemplo, no estado do Paraná, que é importantíssimo não só aqui localmente, mas para o Brasil como um todo. Então, espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, no entendimento sobre essa questão da vegetação da região Sudeste, comparando com outras partes do Brasil, e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos!